concurso público é um processo seletivo impessoal que garante acesso a cargos públicos com base no mérito. No Brasil, sua obrigatoriedade foi consolidada na Constituição de 1988, assegurando transparência e igualdade de oportunidades em tese. Uma vez que, historicamente, a administração pública foi marcada durante muito tempo pelo clientelismo, com indicações políticas denominando as nomeações públicas até o século XX. A criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, em 1952, impulsionou a profissionalização do setor, mas apenas com a Constituição de 1988, o concurso se tornou regra para cargos efetivos. Hoje, há cerca de 1.115.578 servidores públicos federais, segundo o Portal da Transparência. O concurso para tradutores e intérpretes, especialmente no Par Libras português, não existe mais, refletindo um movimento mais amplo de redução de contratações no serviço público. Esse cenário é influenciado por políticas de austeridade fiscal, cortes de orçamento e uma priorização de contratos temporários ou terceirizados, em vez de criação de cargos efetivos. Embora a demanda por serviços de tradução e interpretação continue crescente, principalmente devido à necessidade de acessibilidade linguística e o cumprimento das legislações, como o Decreto 5626 de 2005, a oferta de vagas no setor público não acompanha essa necessidade. Isso tem impactado não apenas a estabilidade profissional dos intérpretes, mas também a qualidade do serviço prestado, uma vez que vínculos precários podem comprometer a continuidade e a especialização dos profissionais contratados. Eu sou Arley dos Santos, mestre e doutor em estudos da tradução, e no episódio de hoje comentaremos o porquê que não existe mais concursos para intérpretes, de quem é a culpa por isso acontecer e o que podemos fazer para evitar o sucateamento da nossa profissão. Porque, como você sabe, já não é de hoje, de tédio, o intérprete não morre. Sejam bem-vindos. O Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação, o PCC-TAI, é um conjunto de normas que regulamenta a estrutura de carreira dos servidores técnicos administrativos das instituições federais de ensino no Brasil. Criado pela Lei 11.091, de 2005, o plano tem como objetivo organizar os cargos, definir critérios de progressão funcional, estabelecer políticas de capacitação e determinar as remunerações dos servidores que atuam nas universidades e nos institutos federais. Ele representa um avanço na valorização desses profissionais, garantindo um desenvolvimento estruturado e possibilitando o crescimento dentro da carreira pública. O PCC-TAI divide os cargos em 5 níveis de classificação, identificados por letras, nível A, B, C, D e E, que variam conforme a complexidade das funções desempenhadas e o nível de escolaridade exigido para o ingresso naquela profissão. Cada nível tem um conjunto de cargos específicos, além de possibilidades de progressão por capacitação e por tempo de serviço. O nível A abrange cargos que exigem formação fundamental incompleta, sendo geralmente funções operacionais de apoio, como auxiliar de serviços gerais. São atividades que exigem conhecimentos básicos e execução de tarefa de menor complexidade, mas essenciais para o funcionamento de qualquer instituição. O nível B requer um ensino fundamental completo e engloba cargos com um grau um pouco maior de especialização, como assistente de laboratório e operador de máquinas agrícolas. Esses profissionais desempenham funções que exigem maior conhecimento técnico dentro do seu setor, além de seguirem normas e procedimentos específicos. O nível C demanda ensino médio incompleto, sendo uma categoria intermediária dentro do plano. Apesar de ser menos comum nos quadros atuais das instituições federais, esse nível completa cargos que exigem habilidades práticas, mas sem necessidade de formação completa no ensino médio.
O nível D exige ensino médio completo ou ainda curso técnico e reúne um grande número de cargos técnicos administrativos. Profissionais deste nível atuam em funções mais especializadas, como técnico em contabilidade, assistente em administração, técnico em laboratório e técnico de tecnologia da informação, bem como tradutor e intérprete de linguagem de sinais. O nome do cargo exige um episódio à parte. A complexidade dessas funções é maior, exigindo formação específica e, em muitos casos, certificações e treinamentos contínuos para a atualização. O nível E corresponde aos cargos que exigem formação superior. Dentro desse nível estão cargos como bibliotecário, enfermeiro, psicólogo, pedagogo, técnico em assuntos educacionais e tradutor/intérprete. Os servidores desse grupo desempenham atividades estratégicas para o funcionamento das instituições federais de ensino, pesquisa e extensão, atuando tanto no suporte acadêmico quanto na gestão e implementação de políticas institucionais. Além das classificações por níveis, que vai de A a E, o PCC-TAI prevê formas de progressão na carreira, que podem ocorrer de duas formas principais: a progressão por capacitação e a progressão por mérito profissional. A progressão por capacitação ocorre quando o servidor realiza cursos de formação relacionados ao seu cargo, cumprindo uma carga horária mínima estabelecida no plano de carreira. Já a progressão por mérito profissional é baseada em avaliações de desempenho, realizadas periodicamente, levando em consideração critérios como produtividade, comprometimento e contribuição para a instituição. A remuneração dos servidores técnicos administrativos, os TAIs, é estruturada em padrões de vencimento que variam conforme o nível de classificação e o tempo de serviço. Além do salário base, os servidores podem receber benefícios como auxílio alimentação, auxílio saúde e incentivo à qualificação, que proporciona aumentos salariais para aqueles que obtêm titulação superior à exigida para o cargo ocupado. Apesar de sua importância na valorização dos servidores técnicos administrativos, o PCC-TAI enfrenta desafios, principalmente no que diz respeito à defasagem salarial e à necessidade de reestruturação para acompanhar as mudanças na administração pública e nas demandas das instituições de ensino. Nos últimos anos, sindicatos e associações de servidores têm reivindicado reajustes e melhorias nas condições de trabalho, especialmente diante das restrições orçamentárias que afetam principalmente o setor da educação brasileira. Dessa forma, o PCC-TAI é um instrumento fundamental para garantir a organização e valorização dos servidores técnicos administrativos das instituições federais de ensino, proporcionando um plano de carreira estruturado, com possibilidades de crescimento e capacitação contínua, essenciais para a qualidade e eficiência no ensino público no Brasil. O cargo de tradutor e intérprete de linguagem de sinais nas instituições federais de ensino no Brasil foi formalmente estabelecido pela Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005, a mesma que institui o plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, o já citado PCC-TAI. Essa legislação incluiu o cargo na classe D, exigindo para o ingresso ensino médio completo e proficiência em tradução e interpretação de Libras. Mais detalhes sobre exames de proficiência você encontra no episódio 3 do nosso podcast. O cargo de tradutor e intérprete de linguagem de sinais, cuja própria nomenclatura já justificaria um episódio inteiro de debate, foi formalmente instituído nas instituições federais de ensino no Brasil a partir da Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005. Essa legislação foi responsável por estruturar o plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, o já citado PCC-TAI. Enquadrou-se o cargo na classe D, exigindo para o ingresso o ensino médio completo e a proficiência em tradução e interpretação de Libras português aos moldes do que já preconizava o capítulo 5 do Decreto 5626 de 2005.
A regulamentação do cargo representou um marco importante na consolidação de políticas públicas voltadas à acessibilidade linguística no ensino superior. No entanto, esse avanço foi duramente abalado anos depois. Em 20 de dezembro de 2019, o governo Jair Bolsonaro publicou o Decreto 10.185, que extinguiu diversos cargos efetivos vagos no Serviço Público Federal e proibiu a realização de novos concursos, incluindo o cargo de tradutor e intérprete de linguagem de sinais. A medida, que afetou diretamente os profissionais da área e as instituições federais de ensino, foi recebida com profunda indignação pela comunidade surda e pelos defensores da inclusão. A decisão comprometeu diretamente o direito de acesso à comunicação e à educação em Libras, escancarando um retrocesso institucional que enfraquece décadas de lutas por acessibilidade. A contradição entre o discurso e as ações do governo Bolsonaro tornam-se evidente quando se analisa a relação construída com a comunidade surda durante sua campanha eleitoral. Abre aspas. Desde o início da campanha presidencial, o então candidato Bolsonaro passou a contar com a atuação de uma equipe de intérpretes de Libras em todos os seus pronunciamentos, aparições públicas, lives e ainda no material audiovisual vinculado à TV aberta. Era possível identificar que havia uma equipe fixa de profissionais ligados à sua imagem, realizando a interpretação no par linguístico Libras, língua portuguesa. Fecha aspas. Gontijo, Barros e Moraes, 2023, página 202. O próprio material de campanha trazia compromissos formais com a valorização da Libras e a garantia da educação bilíngue para surdos, bem como o fortalecimento da atuação dos tradutores e intérpretes em espaços públicos. Entretanto, para nossa infelicidade, nenhuma dessas promessas foi cumprida. Ao contrário, o governo protagonizou medidas que minaram justamente a presença desses profissionais nas instituições públicas. Um exemplo emblemático dessa hipocrisia foi a cerimônia de posse presencial, em 1º de janeiro de 2019. Quando a Libras ganhou um espaço inédito na transmissão oficial. Abre aspas. Destacamos aqui que a primeira-dama do Brasil tem um histórico com a comunidade surda e que é usuária da Libras anterior à campanha política para a presidência de 2018. Fecha aspas. Gontijo, Barros e Moraes, 2023, página 202. No mesmo evento, a posse presidencial, Michele Bolsonaro declarou, abre aspas, gostaria de modo muito especial de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Agradeço aos intérpretes de Libras do Brasil, que têm feito um trabalho de inclusão tão importante. Fecha aspas. Michele Bolsonaro, 1º de janeiro de 2019, cerimônia de posse presidencial, citado por Gontijo, Barros e Moraes, 2023, página 206. Esse gesto, amplamente divulgado pela imprensa como sinal de valorização da Libras, foi desmentido pelos próprios atos do governo ao longo dos anos seguintes. Menos de 12 meses depois, o mesmo governo assinava o decreto que inviabilizava a continuidade do cargo no serviço público, deixando evidente que tal reconhecimento era apenas simbólico. A presença de intérpretes ao lado de autoridades em eventos oficiais, por sua vez, reforçava uma imagem de apoio à acessibilidade, que infelizmente não se sustentava nas políticas públicas. A mídia registrava esses profissionais em evidência, enquanto nos bastidores, o desmonte dos mecanismos institucionais de inclusão se aprofundava. Intérpretes eram posicionados estrategicamente para compor uma estratégia de um governo inclusivo, entre aspas, quando, na verdade, a prática administrativa operava em sentido contrário. Esse movimento não foi inesperado. Já haviam sinais evidentes da instrumentalização política da Libras antes mesmo da publicação do decreto que extinguiu o cargo.
Um exemplo foi o uso da figura do tradutor-intérprete como símbolo do programa Pátria Voluntário, liderado por Michele Bolsonaro. Abre aspas. Ao passo que servidores públicos estavam minguando por não receber aumento salarial, com o piso salarial congelado, e enfoque nos TILSP que não tiveram mais a possibilidade de prestar concurso, terceirizando dessa forma o serviço que deveria ser público, a primeira-dama estava levando à frente um trabalho esdrúxulo, levantando uma bandeira de, abre aspas, benevolência, o voluntariado, fecha aspas. Carioca Silva, 2023, página 119. O Pátria Voluntária foi um programa instituído pelo Decreto 9.906, de 9 de julho de 2019, e apresentado como uma iniciativa de incentivo à participação cidadã. O programa foi lançado em cerimônia no Hospital da Criança de Brasília, com foco em populações vulneráveis. Na mesma oportunidade, também foi criado o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado, que visava premiar ações voluntárias de interesse social. Ainda que um voluntariado em si seja uma prática legítima e importante, o problema reside no uso da imagem dos tradutores e intérpretes como carro-chefe dessa política. Uma profissão que lutou por décadas para ser reconhecida como técnica e especializada, passou a ser reduzida no imaginário institucional a um trabalho informal, quase assistencialista, marcado por uma lógica de ajuda e não de direito. A extinção do cargo, ocorrida posteriormente, no dia 20 de dezembro do mesmo ano, e ao direito linguístico da comunidade surda. Ao eliminar os cargos vagos e impedir novos concursos, o governo federal comprometeu a permanência dos estudantes surdos nas instituições de ensino superior. Muitos desses estudantes dependem exclusivamente do trabalho dos intérpretes para ter acesso às aulas, atividades acadêmicas e espaços institucionais. Retirar essa estrutura foi inviabilizar a permanência e o sucesso acadêmico da comunidade surda nesses espaços. A justificativa oficial foi a de, aspas, modernização do serviço público, sugerindo que determinadas funções estavam ultrapassadas ou poderiam ser supridas por meio de terceirização. No entanto, esse argumento revela um profundo desconhecimento sobre a natureza do trabalho da tradução e da interpretação, especialmente no Parlibras português. Esse trabalho não se resume à simples conversão linguística, mas envolve o domínio de conceitos acadêmicos, sensibilidade cultural, acompanhamento pedagógico e a construção de estratégias comunicativas eficazes para garantir o aprendizado. A terceirização, além de precarizar a profissão, quebra a continuidade do suporte necessário a esses estudantes, compromete a qualidade do serviço e ignora a importância do vínculo entre o aluno e o intérprete. Em paralelo, enquanto prometia uma educação bilíngue fortaleciva, o governo Bolsonaro falhou em oferecer investimentos concretos para a implementação dessa proposta. Discurso e realidade se distanciam de forma gritante, pois lembro que, abre aspas, o presidente se reuniu no dia 18 de outubro de 2018 com representantes da comunidade surda e assinou um documento intitulado Termo de Compromisso com a Comunidade Surda Brasileira. No documento constavam 17 termos que, posteriormente, foram traduzidos para Libras e incorporados a um vídeo institucional de sua campanha. O vídeo completo pode ser encontrado no canal do YouTube do Partido Social Liberal, PSL, ao qual o candidato era afiliado à época. Gontijo, Barros e Moraes, 2023, página 202. O compromisso assumido publicamente não encontrou respaldo em políticas públicas efetivas. A extinção do cargo de tradutor e intérprete de linguagem de sinais é um dos exemplos mais evidentes de como a comunidade surda foi usada como vitrine e depois descartada das prioridades governamentais. Atualmente, segundo o portal da Transparência, o Serviço Público Federal conta com 997 tradutores ou intérpretes. E aqui não estão discriminados os pares linguísticos. São 997 tradutores ou intérpretes em atividade.
além de 48 aposentados e 34 pensionistas, somando então um total de 1.079 profissionais da tradução e da interpretação para diversos pares linguísticos. Esses números, embora representem certa capilaridade, estão em declínio. Sem novos concursos com aposentadorias previstas e possíveis exonerações, a tendência é de que esse quantitativo reduza drasticamente nos próximos anos. Com isso, muitas instituições podem ficar sem profissionais suficientes, inviabilizando a oferta de serviços de interpretação e comprometendo o direito à educação inclusiva para os estudantes surdos. O impacto dessa extinção também atinge diretamente a luta histórica por direitos linguísticos no Brasil. Por décadas, a comunidade surda e os profissionais de Libras batalharam para garantir reconhecimento, acessibilidade e políticas públicas robustas. O Decreto 10.185 representa um corte profundo neste processo, desmontando avanços e colocando em risco a efetivação de uma educação verdadeiramente bilíngue. O saldo do governo Bolsonaro neste campo foi o de promessas vazias, exploração midiática da Libras e de desmonte das condições que garantiriam a presença qualificada de profissionais nas instituições públicas. Para rever este cenário e revertê-lo, é fundamental que as instituições de ensino e as entidades representativas da categoria, junto aos movimentos sociais, pressionem o governo pela revogação do decreto. A retomada dos concursos públicos para tradutores e intérpretes de linguagem de sinais é uma medida urgente e necessária para garantir a continuidade de uma política robusta de inclusão que respeite a diversidade linguística do país. O direito à comunicação e à educação em Libras não podem ser tratados como favor, marketing ou caridade. É um direito constitucional e deve ser assegurado com estrutura, investimentos e compromisso político real. O que nos resta é a terceirização do trabalho, especialmente no setor público, pois tornou-se uma prática cada vez mais comum após a extinção dos cargos que já citamos. Nessa lógica, em vez de integrar profissionais diretamente ao quadro funcional por meio de concursos, muitas instituições têm optado por contratar empresas privadas que fornecem mão de obra temporária. Embora apresentada como uma alternativa moderna para otimizar a gestão pública, essa estratégia vem fragilizando as condições de trabalho dos profissionais e, sobretudo, a qualidade dos serviços prestados à população. Essa forma de organização estrutural transfere para uma empresa terceirizada a responsabilidade por atividades consideradas meio, como a tradução e a interpretação, permitindo que o órgão público em questão se concentre na sua atividade fim, que é o ensino. Nessa prática, isso significa redução da estrutura interna, economia de recursos e desburocratização administrativa. Contudo, essa lógica econômica ignora o impacto humano e social dessa mudança. No caso dos intérpretes, o modelo terceirizado rompe com a estabilidade e a continuidade que o serviço em si exige. Os profissionais passam a atuar sob contratos temporários, frequentemente renováveis, mas também facilmente rescindíveis. Isso gera um cenário de instabilidade e insegurança, tanto para quem trabalha quanto para quem depende do serviço. Nas instituições de ensino, essa instabilidade tem efeitos concretos. A troca frequente de intérpretes prejudica a adaptação dos estudantes surdos, que precisam de um tempo para estabelecer um vínculo comunicativo eficaz com o profissional. Cada aluno tem preferências linguísticas e estratégias próprias de compreensão, o que exige do intérprete um acompanhamento contínuo e sensível. A rotatividade imposta pelos contratos curtos mina exatamente esse processo, tornando a experiência acadêmica menos acessível, menos eficiente e mais excludente. Outro agravante é o desestímulo à formação continuada. A atuação em contextos acadêmicos exige muito mais do que domínio linguístico básico. É necessário compreender as especificidades dos conteúdos, lidar com terminologias complexas e estar constantemente atualizado. Quando o profissional é servidor efetivo,
há, ainda que limitada, alguma possibilidade de incentivo institucional para a qualificação. Já no modelo terceirizado, essa responsabilidade recai exclusivamente sobre o intérprete, muitas vezes sem qualquer apoio ou subsídio. O resultado é a precarização do serviço prestado, afetando diretamente o acesso dos estudantes surdos ao conhecimento. Além disso, o distanciamento entre o intérprete e a instituição é outro efeito colateral da terceirização. Intérpretes concursados participam do cotidiano acadêmico, integram comissões, colaboram na formulação de políticas de acessibilidade e contribuem com o planejamento pedagógico. Quando são terceirizados, no entanto, são vistos como meros prestadores de serviço, com uma atuação restrita e desvinculada dos processos decisórios. Isso limita não apenas a valorização do profissional, mas também o potencial de transformação que a sua presença poderia trazer para tornar os espaços mais inclusivos. O grande problema dessa lógica é a priorização do lucro em detrimento da qualidade. Empresas terceirizadas buscam um menor custo para aumentar suas margens, o que muitas das vezes se traduz na contratação de profissionais com pouca experiência ou qualificação insuficiente. O impacto disso recai mais uma vez sobre os estudantes surdos, que acabam recebendo um serviço deficiente, comprometendo não apenas seu desempenho acadêmico, mas o próprio direito constitucional de uma educação plena. A terceirização da interpretação no Serviço Público Federal representa, portanto, um retrocesso. Substituir servidores efetivos por contratos temporários e instáveis enfraquece as políticas de inclusão linguística e educacional conquistada ao longo de anos de luta. A longo prazo, isso pode significar a redução da presença da Libras nos espaços de ensino, comprometendo a democratização do acesso ao conhecimento para a comunidade surda. Diante desse cenário, é urgente reverter essa lógica e garantir a contratação de profissionais qualificados por meio de concursos públicos, com vínculos estáveis, condições dignas de trabalho e inserção plena na estrutura institucional. Só assim poderemos assegurar que o direito à comunicação e à educação sejam efetivamente respeitados. Mas o que podemos fazer? Para que o cargo de tradutor e intérprete de linguagem de sinais seja reaberto no Serviço Público Federal e novos concursos sejam autorizados, é necessário um esforço coordenado entre profissionais da área, comunidade surda e instituições de ensino, bem como as entidades representativas, ou seja, associação, sindicato e federação. A reversão do Decreto 10.185 de 2019, que instituiu o cargo para novas contratações, depende única e exclusivamente de mobilização política e da conscientização da sociedade sobre a importância desses profissionais para a acessibilidade e inclusão educacional. Uma das estratégias fundamentais é pressão sobre os parlamentares e gestores públicos. Deputados e senadores têm o poder de propor projetos de lei e cobrar ações do governo federal. Para isso, é necessário articular campanhas junto à Frente Parlamentares de Educação e Acessibilidade, além de dialogar com comissões legislativas que tratem da inclusão de pessoas com deficiência. A comunidade acadêmica e as entidades de classe podem organizar audiências públicas e solicitar que o tema seja debatido no Congresso Nacional, demonstrando o impacto negativo da extinção do cargo e a necessidade de retomada dos concursos. Outra ação essencial é a mobilização das instituições federais de ensino, universidades e institutos federais, que devem relatar as dificuldades enfrentadas pela ausência de novos profissionais concursados, evidenciando os prejuízos causados à comunidade surda e a sobrecarga dos profissionais que ainda permanecem nos quadros institucionais. Conselhos universitários podem emitir notas de repúdio e pressionar o Ministério de Educação para que sejam encontradas alternativas viáveis para reverter essa decisão. No final, tudo depende de nós mesmos. A atuação de entidades representativas da categoria também é crucial. Associações e federações podem intensificar a defesa dos direitos da categoria,
promovendo campanhas de conscientização, organizando manifestações e dialogando diretamente com os órgãos governamentais. Você é um associado? A reabertura do cargo de tradutor e intérprete de Libras no Serviço Público Federal depende de um esforço conjunto, como eu relatei neste pequeno episódio, que combine articulação política, pressão institucional, mobilização da comunidade acadêmica e envolvimento da sociedade em geral. Somente com ações concretas e organizadas será possível reverter essa decisão e garantir que a acessibilidade e os direitos linguísticos da comunidade surda sejam efetivamente protegidos e fortalecidos. Então, a eliminação do cargo de tradutor e intérprete de linguagem de sinais no Serviço Público Federal evidencia um grave retrocesso nas políticas de acessibilidade. A contradição entre o discurso político e as ações governamentais ficou clara quando, ao mesmo tempo em que a Libras era destacada simbolicamente, medidas administrativas enfraqueciam a presença real dos profissionais nas instituições de ensino. A defesa desse direito não pode ser negligenciada, pois a presença de intérpretes concursados é um elemento essencial para a construção de uma sociedade mais equitativa e respeitosa com a diversidade linguística e cultural. Nas palavras de Scar, irmão de Mufasa do filme Rei Leão, abre aspas, que os amigos, no caso os profissionais, não se desamparem, se preparem, fecha aspas. Voltamos a qualquer momento com outras reflexões sobre o nosso pequeno mundo da tradução e da interpretação, porque você sabe que no final do dia, de tédio, o intérprete não morre.